Finalmente a gente conseguiu juntar a nossa equipe, que é uma coisa bem difícil, mas assim, apesar da gente estar sempre junta, acho que hoje a gente conseguiu uma coisa mais inédita, então a gente vai tentar tirar um pouquinho aqui das nossas anestesistas e amigas. Acho que principalmente uma dúvida que paira, né, ao redor quando a gente está falando de parto, para elas falarem um pouquinho pra gente o que é, né, essa famosa analgesia de parto. Ela atrapalha, ela não me deixa andar, ela não me deixa sentir meu filho nascer. Tem tanta bobagem ao redor da analgesia que eu acho que a gente trouxe as duas que mais fazem analgesia aqui pra gente, para falarem e acabarem com um pouquinho dos mitos. Desses mitos, exatamente. Pra quem ainda não conhece, mas eu acho que é difícil, a Aide, todo mundo conhece, eu acho que teve parto comigo, a paciente conhece, que também é ginecologista. A Paty, que é a nossa anestesista, e a Raquel, que também é anestesista e trabalha com a gente. Então, acho que o nosso time está mais que completo aqui hoje para falar um pouquinho desse tema. Bom, a analgesia hoje em dia, que está super em foco, né? E muitas pessoas têm falado muito mal sobre a analgesia de parto, né? E assim, eu acho que em vários procedimentos a gente tem a possibilidade de ser bem assistido e não poderia ser diferente na analgesia. Então, realmente tem muitos mitos e verdades. A gente pode contribuir na analgesia tanto para o bem-estar da paciente, né, para ela não sentir dor, quanto para até ajudar mesmo no trabalho de parto, que às vezes a gente vê realmente que ajuda. Então, Patrícia e Raquel, acho que seria legal vocês falarem um pouquinho assim de qual seria o momento ideal durante o trabalho de parto da paciente pedir analgesia de parto. Se e qual seria, momento, se existe esse momento? Essa é uma das grandes lendas urbanas da analgesia obstétrica, né? Quando fazer, quando eu posso e quando eu não posso fazer analgesia de parto. Eu tenho que esperar 5, eu tenho que esperar 7 centímetros. Não existe esse momento. O momento ideal de fazer uma analgesia é quando a paciente acha que chega um momento que a dor está insuportável e ela não consegue mais seguir tranquilamente a partir desse momento. Em vigência de trabalho de parto. Em trabalho de parto real, né? A fase ativa. A fase ativa. Não é, tem uma contração agora e daqui a 10 minutos eu tenho uma outra dolorosa que é o momento. Também não é assim. É aquele momento no qual você percebe que deixou de ser um momento que eu tô curtindo o meu parto, que eu tô participando ativamente e tá sendo bom, ao momento que, cara, enlouqueci, me dá cesariana agora. Não espera chegar nesse momento cesariana agora, porque também foi too late, tarde demais. Tem que perceber esse momento de que, olha, Ju, a ideia, não tô mais curtindo esse momento, tá sofrido, eu não tô mais gostando dessa brincadeira. Já esgotamos os outros recursos, né? Já fui pra banheira, isso. Já andei, já fui pra bola, já fiz massagem, já botei óleo essencial, nada mais, não quero mais brincar. Não quero mais brincar disso. Então não deixar chegar nesse momento. Acho que perceber isso é difícil, mas esse detalhe, parte de ter equipe, de você ter uma obstetra que está com você o tempo todo, que vocês vão ter acompanhado o pré-parto, todas essas consultas, vão ter conversado. Elas vão conhecer você vai conhecer elas, e eu acho que aí é o momento. E vai ter a hora que você vai pedir, aí a Ju vai dizer assim, olha só, segura um pouquinho. Eu acho que você consegue mais um pouquinho. E vai ter a hora que você vai querer continuar, ela vai ver que você está exausta, assim, olha, eu acho que talvez você tenha benefício. Então esse time, é por isso que tem equipe, por isso que você escolheu essa troca, ela é necessária. Então, respondendo, qual é o momento? Não tem um momento determinado em número. Tem um momento determinado por chegou meu limite e eu não aguento mais isso. Porque até há um tempo atrás eles tinham um limite de 5 centímetros de dilatação, né? E isso já foi mudado há muitos anos atrás. Então não tem esse limite. Quando a gente fala em trabalho de parto ativo, a gente fala por quê? Porque tem pacientes que têm pródromos. Então elas ficam várias noites sem dormir, com aquela contração, e aquilo ali vai exaurindo ela, e ela acha que aquilo ali, se for a primeira gestação, que aquilo ali já é trabalho de parto. Né? Então assim, isso não é trabalho de parto. Então ali eu não consigo fazer analgesia. E eu acho que o mais importante de tudo isso é o quê? Alguns trabalhos já mostraram que o momento que você faz a analgesia não atrapalha, né? e não muda o desfecho,
Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que pacientes que têm dor precoce, bebês muito grandes, posicionamento do bebê, então são fatores que às vezes podem dificultar esse parto normal. Então, ela pedir antes, às vezes está relacionado com todos esses fatores, e aí quem vai dizer um desfecho negativo, né? Mas não por conta da analgesia, e sim por conta da dinâmica do parto. Então, o que eu acho que é importante a gente falar é o seguinte, então assim, ela pode teoricamente, né, ver qual é o momento que ela vai solicitar essa analgesia, e eu acho que outra pergunta que acontece, bom, ela solicitou analgesia, o que acontece com ela, né, depois da analgesia? Elas muitas vezes perguntam pra gente, vocês me sedaram? Né, eu vou dar aquela dormida, a paciente quer dormir logo depois da analgesia. Duas né? coisas que eu sempre falo, que assim, quando a gente faz analgesia, o objetivo da analgesia não é tirar a sua dor, é tornar esse momento suportável ou você conseguir participar o melhor possível. Então não vá para um parto normal achando que eu não vou sentir nada, que não é esse o nosso objetivo. É só melhorar. Tipo assim, se você pensar que uma dor de 0 a 10 tá 10, tá horrorosa, eu quero que a sua dor chegue em 4 e 5 para você poder participar. Então não vá achando que você vai assim, não fiz nada, não senti nada. Algumas vezes isso é possível? mas não é esse o objetivo. E outra coisa, que é esse do sedar, que é muito comum. Quando você tem uma dor muito intensa, e o trabalho de parto é uma dor muito intensa, talvez seja uma das dores mais intensas que existe, quando você tem esse nível de dor, a sua adrenalina está no pico, todas as catecolaminas estão altas, você tá exausta. Quando essa dor passa, e ela vai passar quase que bruscamente, a tendência é você relaxar. Isso acontece com qualquer tipo de dor. Um clássico que todo mundo leva a saber, que tava com cólica menstrual, tomou uma dipirona, cara, deu uma leseira, eu fui dormir. Dipirona não é sedativo, você não foi sedada, é que você estava com muita dor, essa dor diminuiu. E é a mesma coisa no trabalho de parto. E se você deixar para pedir muito no final, muito extenuada, a chance de você estar com muito sono pós-analgesia ela é real. E não vai ser nenhuma medicação que vai passar se fizer na sua pele dural. Vai ser essa ausência brusca de dor. A gente até tem o hábito, né, de combinar com os pacientes. Vamos fazer o seguinte, você recebeu essa analgesia, você vai ver que vai ter uma sensação, né? Descansa um pouquinho. Descansa um pouquinho, a gente o momento que a gente deixa monitorizado um pouquinho, daqui a uma hora a gente vai... E tem uma ideia muito antiga também, e aí eu queria que vocês falassem sobre isso, de que a analgesia, tanto a peridural quanto a ráquina, durante o trabalho de parto, vai deixar a paciente sem se movimentar. E isso não é verdade, né? Na verdade, a nossa intenção é que ela se movimente, até mesmo pra gente não ter aqueles desfechos negativos, que é da falta de movimentação, do mau posicionamento do feto. Então, queria que vocês falassem qual é o momento que ela vai poder voltar a se movimentar e às vezes como... é comum ela não conseguir naquele primeiro momento, né? Mas que ela recupera, né? Isso depende muito da técnica escolhida pelo anestesista. Eu e Raquel, a gente costuma usar o bloqueio combinado, que é RAC com peridural. A RAC tem o início de ação mais rápido e às vezes a paciente mexe, na maioria das vezes, né, 100% das vezes, a paciente mexe a perna, só que ela não consegue às vezes estar de pé naquele momento inicial. Então é aquele momento que a gente deixa ela descansar e aí, logo ali a 30, 40 minutos, a gente já consegue colocar na bola, colocar de pé. Algumas pessoas que optam pela peridural somente, esse momento geralmente é mais precoce. Mas isso vai muito da técnica que a pessoa escolhe, do momento do trabalho de parto, do momento do trabalho de Uma parto. coisa é você estar com 5 e se fizer um bloqueio que tem uma eventual demora de voltar, um bloqueio motor, ficar um pouco mais pesada a perna, vão ser coisas de 40 minutos. Em 40 minutos, você não vai estar sendo necessitado que você participe ativamente do seu parto. Então, isso não vai ser tão importante. Já no período expulsivo, no qual você precisa estar ativamente, então a gente vai adequar a nossa técnica, esse como a analgesia faz, a fase no qual você demandou uma analgesia. Então, isso é muito caso a caso, não é receita de bolo. A gente não faz sempre a mesma coisa para todas as pessoas. E também tem aquilo, tá com 10, vai nascer. Quem dera que fosse sempre assim. Às vezes tá com total, porém o bebê tá alto, então isso vai demandar um tempo ainda. Então cada caso é um caso e a escolha da gente, da técnica, da dose, do que a gente vai fazer, vai variar de paciente para paciente, né? Mesmo do nível de dor que ela esteja. Tem paciente que a gente brinca, tá sirinalata, tá desesperada. Essa paciente precisa de um conforto quase que imediato para conseguir voltar e se recompor e participar. E outras estão assim, curtir aquele momento. Exatamente. Né? E tem outras não, que estão assim, tá ficando ruim. Então dá pra gente fazer uma coisa um pouco menor.
E aí a gente vai adaptar a técnica conforme o momento e a paciente que a gente esteja tratando naquele momento. E aí é legal para os pacientes saberem que, na verdade, a posição de parir, a posição do É nascimento vai ser aquela escolher. Porque não é a analgesia não influenciada pela vai analgesia, impedir isso. não, Exatamente. Não vai impedir. Não mesmo. A não ser que seja, acabei de bloquear, ela não consegue mexer a perna e vai nascer, Não, mexer talvez, vai mexer, mas tipo não ficar assim, de pé, não é né? em pé e andar e ficar em parir de pé, talvez não seja o melhor momento naquele momento. Mas acho que 90% das vezes, Não é isso que vai no acontecer. momento que ela vai efetualmente parir, ela vai poder escolher qualquer momento, qualquer posição. Lembrei de uma coisa que todo mundo pergunta. Banheiro e analgesia. Boa pergunta. Boa. Quando eu posso fazer? Se é possível ou se não é possível? Eu não deixo. Eu não deixo porque, assim, na verdade a gente passa um catéter peridural que tem uma continuidade com o sistema nervoso, né? E Eu acho que isso é um consenso entre os anestesistas Mais de ou menos. obstetrícia. Há polêmicas. Na verdade, assim, a paciente vai ficar exposta numa água que pode sair fezes, desculpa se eu tô contando isso, sangue, xixi, Líquido amniótico. líquido amniótico. Então, assim, uma água contaminada que vai estar molhando ali aquela Que vai região estar em que a contato gente direto fez com o líquor, local. né? Não, o líquor não, mesmo que seja com o sistema peridural. nervoso central, vamos dizer Mesmo assim. que seja peridural, só, né? Uhum. Então, assim, eu não deixo. Então, a paciente quer curtir a banheira, quer tirar foto na banheira, quer realmente usar o banho quente A pra gente usa aliviar. muito a banheira Eu como acho aquele que método de Não relaxamento inicial. farmacológico, né? Então, De alívio da que dor. são dois momentos diferentes de banheira, deixar claro. Existe a água banheira como método não farmacológico De alívio para da dor, aliviar a dor. Então, você tá optando esse, você não vai optar pela gente Essa opção, nesse momento. exatamente. Aí já vem depois, provavelmente. Sim. Ou não, mas é o que acontece. E existe o parto na água, são duas coisas diferentes. Então, assim como a Patrícia e eu, Raquel, se eu passei um catéter peridural, você não vai entrar na banheira depois disso. Mas normalmente o que a gente vê nos nossos pacientes é exatamente isso. Elas já tiveram aquele Sim. momento e, na verdade, a analgesia Check. vem... E a Vem banheira era depois. importante É. justamente para ajudar na Justamente dor. E pra no ela. momento que ela tá com analgesia, ela não precisa mais da Exato. banheira, né? Então, se você for escolher por isso, pensa no que você quer como, quando você está falando de parto, lembrar que a banheira é excelente, mas é um método não farmacológico. A gente vai entrar depois disso. Se a banheira falhar, ou se todos os outros métodos falharem, se ainda assim você estiver desconfortável, aí a gente entra em campo. Mas se for para parto na banheira, que esse é um outro capítulo, O ideal é que totalmente faça diferente. sem analgesia, né? É melhor que faça sem analgesia. É. Né? Que a única coisa que eu posso pensar é só hack. Mas mesmo assim é controverso. Porque você tem um pertuito. Pertuito, exatamente. Então, assim, eu, Raquel, não ficaria confortável em fazer um furo no seu neuroeixo e você cair numa banheira. Não acho isso prudente. Mas há quem ache. Então, assim, cada um com seu cada um. Cada um com as suas escolhas. Então, é uma coisa de ser pensada. E assim, Edith, a gente sabe que as meninas fazem analgesia, a gente tem a questão do, né, que para o trabalho de parto, e tudo bem, para o trabalho de parto, na verdade não para o trabalho de parto porque a gente bota ocitocina automaticamente. Não, a gente nunca Vocês coloca não botam. ocitocina automaticamente. Eu acho que esse é o mito E principal. que as uma pessoas coisa muito acham. importante de ver que você não sentir uma contração dolorosa não quer dizer que você não esteja contraindo. Quantas vezes a gente faz analgesia, você tem que mostrar pra paciente, põe na cardiotoque, sei lá, as contrações estão Não, lá. especialmente sua quando a barriga- gente faz a analgesia, naquele momento de fase ativa de trabalho de parto, você já tem muita contração, geralmente essas contrações elas continuam, Elas continuam, né? Eu acho então- que o perigo é você fazer justamente de forma muito precoce, Que aí você não e tá aí nesse- sim você tem esse potencial de atrapalhar o andamento do trabalho de parto. Então, é bom deixar isso outra coisa que deixa em mente. O fato de você não estar sentindo uma contração dolorosa não quer dizer que se não esteja contraindo, que eu fiz analgesia e a contração parou. Você parou de sentir dor. São coisas diferentes. E isso é um erro comum. Então, tem pacientes, como em alguns obstetras, que eu como anestesista, escutei muitas vezes. Agora não vai nascer porque ela não tá sentindo mais dor. Sim, tá. Então, não precisa de analgesia. Se não era isso que tu queria de mim. Não, e eu acho que é para tranquilizar também que mesmo que essa contração não fique no ritmo que a gente quer para nascer, Sim. a gente tem como corrigir. E a ocitocina não é esse vilão que as pessoas estão Isso, também se colocando. precisar usar, Se ok. precisar para corrigir, é uma dose muito E também não baixa. precisa ficar de cabo a rabo. Não é porque você começou a botar o ocitocina no momento, sim. regularizou, que você precisa ficar até o final. Pode ser só pontual aquela Sim, aquilo é pra intervenção. manter aquele ritmo que a gente precisa Ou para o bebê coordenar, muitas vezes a nascer, gente né? usa. Que a gente precisa.
Então, assim, tem se vilanizado, não sei nem se existe essa palavra, muitas coisas, né? E que não são assim, acho que tudo com bom senso e com... E sendo conversado com a paciente também, com a né? paciente. Eu acho que muitas questões que a gente vê é o não falar, o não avisar, o não explicar que naquela fase pode entrar e vai entrar dessa forma. Tudo tem que ser conversado, exatamente. as decisões têm que ser compartilhadas. Exatamente. E assim a gente consegue um bom andamento do trabalho de parto e que a paciente consiga curtir também. Essa conversa vê até dentro das possibilidades. A minha ideia, que a gente percebe, né? A minha ideia, de 90% das pacientes que falam que eu não quero analgesia, né? Eu acho que a gente consegue contar no dedo as que realmente não vão ter, porque a paciente não passou por aquela experiência, então ela não sabe muito como é que é aquela dor. E aí lá na hora a gente vai estar lá e aí ela vai querer. E não tem problema nenhum, né? A gente está ali para isso. Bom, acho que a gente conseguiu falar bastante sobre esse tema tão polêmico quanto a analgesia de parto. Espero que vocês tenham gostado.